É sério, vai fazer mais de um ano que ocorreu o meu debate com Mamãe Falei e ele não para de chorar. Ele não para de chorar. Eu vou ler para vocês aqui um tweet dele de hoje. Vi a live da Espectro Cinza que me questionou sobre o Henri Bugalho ter me chamado para o debate e eu ter pedido ajuda para o Ricardo sorrateiramente. Já fiz vídeo desmentindo mais esse ser superior da esquerda, entre aspas. Aqui estão algumas provas da covardia do Henri. Aliás, leia o livro que está muito claro quem argumentou melhor. E aí, a primeira coisa é que esse tweet dele aqui já está cheio de mentira, né? Ter me chamado para o debate, eu jamais chamei o Mamãe Falei para debate nenhum, né? Ele que me desafiou algumas vezes e nessa circunstância no passado eu topei e ele falou, olha, você pode botar as regras, eu botei as regras e ele disse que participaria. E na hora de participar, que era um debate por escrito, ele botou um preposto para debater por ele, né? A direita criticou muito o Lula por pôr o poste lá, que seria o Haddad na eleição, e aí o Arthur Duval pôs o poste dele, que foi o Ricardo Almeida, para debater por ele. E aí eu fiz um vídeo ano passado explicando essa história, então vou pôr na sequência o vídeo mostrando aqui a sequência de e-mails, né? O Arthur Duval gosta tanto de cronologia, então eu vou pôr aqui a cronologia do que foi acordado entre ele e como o acordo depois caiu. Então quem quiser saber exatamente a história aqui sobre o debate, na sequência aqui vai estar aqui na íntegra o vídeo do ano passado no qual eu conto tudo o que aconteceu. E aí a outra coisa aqui foi sobre ele ter pedido ajuda para o Ricardo, né? De fato ele fez isso, como eu falei que ele substituiu, né? O mais curioso disso tudo foi que inconscientemente eu acabei descobrindo aqui como desarmar essas táticas do MBL para espetacularizar a política, né? Então assim, o Arthur Duval não pode falar sobre o conteúdo do debate porque ele nem sequer sabe o que foi debatido, né? Ele não escreveu o texto, então ele não tem a menor ideia do que foi debatido, de quais foram as teses que eu defendi, do que o Ricardo Almeida falou. Então assim, ele não tem ideia do que foi debatido, por isso que ele não pode aí abordar essas questões porque ele não sabe. E mesmo se ele houvesse lido o texto do Ricardo, não sei se ele compreenderia, porque é uma linguagem que aparentemente o Mamãe Falei não domina. Só para você entender aqui qual foi o teor do debate, antes de passar aqui para a cronologia dos fatos, o debate se tratava da frase, né, se o liberalismo era a porta de entrada para o fascismo. Então, assim, tanto eu quanto, entre aspas, Mamãe Falei, né, mas o Ricardo Almeida nesse caso, a gente ia debater essa frase. E em nenhum momento me propus a defender essa frase, né? A gente ia analisar se ela fazia sentido. E a conclusão que a gente chega ao longo do debate foi que a frase não era apropriada. O Ricardo sob uma perspectiva, eu sob outra perspectiva. Então quero ler para vocês aqui a minha conclusão nesse debate, para você entender o que eu defendi, né? As posições que eu defendi ao longo do debate, os argumentos que eu utilizei, para você compreender aqui que a minha posição, ela é, sabe, baseada em observação da realidade. Não é uma especulação, não são hipóteses, que é o que faz o Ricardo Almeida. Aqui tem a ver com coisas que a gente sabe da história e observações empíricas. Então, vou ler aqui a conclusão do debate com, entre aspas, Mamãe Falei, que na verdade era o post do Arthur Duval, né? Então aqui no meu texto, conclusão. Tendo dito isso, aproximamo-nos do fim desse debate com algumas certezas históricas incontestáveis. E de fato são incontestáveis, é o que a gente sabe com base na história. 1. Que o fascismo floresceu e chegou ao poder em liberalismos em crise. Ou seja, os dois casos que a gente tem na história da humanidade, nos quais partidos e governantes fascistas chegaram ao poder, foram a Itália e a Alemanha, então Mussolini e Hitler, e esses são os únicos casos de ascensão ao poder do fascismo que a gente conhece. Havia partidos fascistas e movimentos fascistas em outros países, mas os únicos casos de ascensão ao poder foram esses dois. Então, isso é um fato histórico incontestável. O fascismo não surgiu e floresceu na União Soviética, por exemplo. Floresceu em duas democracias liberais, em crise, mais capitalistas. Então, primeiro fato. Segundo fato, né, segunda certeza histórica é que as contradições políticas, sociais e econômicas do liberalismo foram o solo no qual o fascismo pôde se originar e prosperar. Outro fato histórico incontestável. Tanto Mussolini quanto Hitler eram críticos do liberalismo e foram nas contradições dessas sociedades liberais que o fascismo surgiu. Terceiro ponto aqui, incontestável. Que renomados liberais, tanto na Itália dos anos 20 quanto na Alemanha dos anos 30, dispuseram-se a legitimar e compor maioria com os fascistas. Outro fato histórico, né? A gente tem inúmeros casos de personalidades políticos, intelectuais, liberais, que se uniram ou compactuaram ou passaram um pano para fascistas e nazistas porque pensavam que a ameaça bolchevique era pior do que o nazismo e o fascismo. Então, assim, durante o debate eu mostro vários exemplos aqui de falas ou de momentos nos quais liberais fizeram isso. Quarta certeza histórica incontestável, que renomados liberais, em momentos históricos posteriores a 45, demonstraram apoio intelectual a regimes autoritários de direita.
Isso quando não atuaram aplicando políticas econômicas ou integrando esses regimes, como foi o caso de José Pinheira Echenique, referência citada por meu interlocutor, nesse caso Ricardo, como fonte no intuito de relativizar o golpe de Estado no Chile em 73, apelando inclusive para o desgastado e falacioso argumento do fantasma do comunismo, como base para uma resposta autoritária, levando à ruptura democrática, suspensão de direitos políticos e violação de direitos humanos. Nesse caso aqui, eu menciono uma referência utilizada pelo Ricardo para defender o tal liberalismo ou neoliberalismo chileno, e ele cita um ministro de Estado do Pinochet que havia ali explicado, a conjuntura histórica no Chile que levou ao assassinato do Salvador Allende e a chegada dos militares ao poder. Então, sim, ele usa como referência para citar, para explicar por que houve um golpe de Estado de contornos liberais na economia, ele usa um ministro do Pinochet como referência. E aí tem um ponto importante aqui também, que você tem uma entrevista dada pelo Hayek, que era um pensador, economista liberal, defendendo a ditadura no Chile ali, dizendo que era um dos males menores porque o importante era preservar o liberalismo econômico no país. Então, assim, em contraposição, obviamente, ao comunismo ou socialismo. O quinto fato histórico aqui incontestável é que ainda hoje liberais ou ultraliberais estão dispostos em disputas políticas entre movimentos de extrema-direita populista contra candidatos de centro-esquerda progressista a se alinharem aos extremistas de direita, como vimos nos dois exemplos supracitados, o de Trump nos Estados Unidos e de Bolsonaro no Brasil. O próprio MBL é um exemplo disso. Aqui a gente fala de vários intelectuais liberais, economistas liberais, que acabaram se alinhando aí com governantes, com políticos de viés fascistoide, ou com um discurso autoritário, ou com um discurso golpista, e o próprio MBL, como eu falei, é um caso disso, Eles apoiaram no segundo turno, na eleição de 2018, eles apoiaram o Bolsonaro. Então, assim, você vê, nessas circunstâncias, quando você tem lá um candidato, fascistoide, protofascista ou com, autoritário, quando há esse contraste de direita e um político de centro-esquerda, os liberais tendem a, migrar, a debandar no sentido da extrema-direita, no sentido do autoritário de direita. Então, assim, esse é um fato. A pergunta que eu proponho no debate é: por quê? Por que os liberais se alinham a extremistas de direita e não tendem a defender a democracia, não tendem a defender o Estado Democrático de Direito, não tendem a defender a moderação política com um candidato de centro-esquerda? Então, assim, essa é a pergunta que fica no final do debate e não acho que o MBL tenha respondido isso ao longo, de todas as trocas que aconteceram. Então, para você compreender aqui qual foi, todo o processo da negociação, como eu falei, e como o Ricardo Almeida se infiltrou nesse debate aí, de uma maneira que foi bastante desonesta intelectualmente por parte do Arthur Duval, eu vou deixar aqui na sequência o vídeo mostrando aqui os e-mails, as conversas e como tudo se deu. Então, é isso. Todos nós que trabalhamos com a internet aqui no YouTube sabemos que um dos melhores modos de você criar engajamento e crescer aqui no YouTube é com polêmica. Ou é falando de polêmica, ou é participando de polêmica. Quando foi, em 2018 mais ou menos, 2019, foi assim que meu canal cresceu. Então, assim, eu me envolvi em muitas polêmicas aqui que não foram voluntárias, mas foi criticando o Olavo de Carvalho, Nando Moura, Mamãe Falei, por exemplo, e quando eles respondiam, vinha muita gente pro canal aqui e isso movimentava o canal e isso levou o canal a crescer bastante. Então, se fosse essa história aqui em 2018, 2019, eu estaria bastante empolgado aqui, estimulado com a possibilidade de ver o negócio, chacoalhando aqui. Mas hoje, 2023, me dá uma tremenda preguiça. Por que aconteceu? Eu já falei aqui nos últimos vídeos sobre isso, mas o que aconteceu foi que em fevereiro desse ano, o Mamãe Falei me desafiou para um debate, eu topei e nós trocamos algumas mensagens sobre como funcionaria esse debate, debatemos e depois ficou combinado de publicarmos esse texto. Só que, dadas as circunstâncias, dado o modo como a Mamãe Falei opera e dado como o MBL opera, foi se tornando inviável, foi se tornando impossível para mim continuar esse projeto com eles. E aí o que aconteceu foi que o Mamãe Falei está fazendo uma série de vídeos e tweets sobre isso e, como eu falei, a preguiça é tremenda, eu ignoraria o que ele fala, mas o cara mente e nem treme. Então, assim, eu vou ser obrigado a vir aqui contestar algumas mentiras ditas sobre isso e falar um pouquinho sobre processo de escrita e mercado editorial também. Então, a primeira mentira do Mamãe Falei foi que havia sido combinado que participaria o Ricardo Almeida desse debate. Isso não foi dito, isso não foi
revelado pelo Mamãe Falei até o final do debate. Como ele mostrou os e-mails nossos num dos vídeos dele recente, de ontem, se não me engano, eu vou me sentir na liberdade também de mostrar esses e-mails aqui e provar como ele está mentindo. Ele está mentindo e em nenhum momento, antes do debate ou durante o debate, foi revelado que havia um segundo debatedor do lado do MBL. Então, vamos começar aqui com o primeiro e-mail que eu mandei para eles. Ele havia me escrito no Instagram primeiro, passando o e-mail dele, e a partir disso eu mandei uma mensagem para ele no dia 23 de fevereiro, falando o seguinte, né? Olha aqui, Arthur, segue aqui a proposta minha para o nosso debate sobre o tema "O liberalismo é a porta de entrada para o fascismo?". Aqui tem especificações sobre o número de páginas propostas, como seria a entrega dos materiais, né? Quantos dias teria para escrever cada parte, e assim por diante. Que o esquema era fazer o seguinte, cada um escreveria uma introdução, uma apresentação, depois enviaria ao mesmo tempo para o outro debatedor, faríamos a réplica, a tréplica e, por fim, a conclusão. Então, essa era a ideia inicial e daí prossegue aqui, olha. Depois disso, eu reúno todos os textos num documento, posso fazer uma apresentação e te envio para aprovação. Podemos lançar o documento na Amazon no dia 20 de abril, ou seja, começaria o debate em março, dia 10 de março, e 20 de abril estaria pronto para publicação. A gente está em agosto agora, né? Pensa nisso, estamos em agosto. É possível deixar gratuitamente por 5 dias, então pensei em fazermos isso logo no começo e depois o que arrecadarmos com a venda. Podemos estabelecer um preço mais baixo possível, de uns R$ 5,99, R$ 6. Podemos doar para uma instituição de caridade, abatendo o imposto. Te envio mensalmente o relatório das vendas. Como mencionei em vídeo, fique à vontade para escrever em coautoria, indicando os créditos. Eu não sei se ele sabe o que significa isso, né? Indicar os créditos. Indicar que alguém vai se inscrever com você. Inclusive, ele botou um trecho de um vídeo meu no qual falava a mesma coisa aqui, dizendo previamente. Previamente me diga quem vai participar. E ele não fez isso em nenhum momento. Ele debateu comigo como se fosse apenas ele. Então, daí ele respondeu o seguinte aqui. Henry, boa tarde. Achei a proposta boa. Gostaria de ver algumas mudanças. Ele propõe mudanças de prazo aqui, e daí uma dúvida. Ambos escrevem ao mesmo tempo, certo? Como se fosse um debate espelhado. 4 textos meus, do Mamãe Falei, e 4 textos seus. É isso? Daí eu falei, exato. Então, assim, ele normalmente falou assim, 4 textos nossos, né? Eu e o Ricardo, eu e alguém, eu e o MBL. Não, 4 textos meus. Ele aqui se apresenta como o único debatedor até esse momento. Isso aqui foi no dia 2 de março. Eu falei, exato, a gente vai responder as teses iniciais, um do outro, e depois as respostas, e daí, sim, por mim, tudo bem, os prazos e assim por diante. Podemos publicar material na primeira semana de maio, porque como aumentou o prazo, aumentaria também o prazo para publicação. Daí ele mandou aqui dia 2 de março. Ok, se estiver de acordo, vamos disponibilizar só para o pago, e acho que dá para subir um pouco o preço. Acho que os R$13, R$14 está justo, vamos ganhar algum, pô. Então, assim, quem propôs que não fosse de graça, que não fosse doado dinheiro, não fui eu, foi o Arthur Duval. Ele propôs aqui no dia 2 de março que a gente ganhasse dinheiro com isso, que a gente ganhasse uns trocados com isso. Daí, eu respondi 13 de março, beleza, não vejo problema em disponibilizar somente a versão paga, nem em relação ao preço. A gente pode assinar um contrato em relação aos royalties quando estivermos mais para o final do prazo dos textos. Então a ideia aqui, 13 de março, é a gente vai debater e no final a gente faz um contrato simples para poder distribuir o valor aí, 50% para mim, 50% para ele e acabou a história. Ele, 21 de março, bom dia, em relação ao contrato, tudo ok. Daí ele pediu mudança de espaçamento, foi uma coisa aqui técnica, ok, sem problemas, dia 21 de março. Daí prosseguimos aqui, começamos o debate e mandei o texto para ele mandou o texto para mim. E depois, quando acabou, daí prosseguiu o debate no dia 25 de abril. Isso era um dia antes de acabar o debate, ou seja, a gente ia mandar o último texto um para o outro. Eu mandei uma mensagem para ele dizendo o seguinte. Oi Arthur, te envio o texto final até o fim do dia. Aliás, sobre a publicação e a divulgação do debate, teremos realmente de conversar. Tem uma editora interessada em publicar o nosso debate em livro impresso. Caso você tenha interesse, a gente pode preparar um material bem legal e ter os livros nas livrarias. Nesse caso, os direitos autorais serão 10% do preço de capa, dividido entre nós dois, ou seja, entre eu e o Mamãe Falei, não havia Ricardo nessa história, para o livro impresso, com distribuição nacional e 20%, 10% para cada, para o livro digital. Aí não estaria apenas na Amazon, mas nas principais redes varejistas também. Me avise se houver interesse para que a editora possa preparar o contrato. Será um novo selo chamado Raiz,
para não ficção de referência e pode inaugurar uma série sobre debates. A dona da editora é minha companheira, Caroline Arcari, que publica e escreve literatura infantil pela editora Caqui, e ela vai começar a publicar ficção e não ficção adulta já esse ano. O que aconteceu foi que a Caroline tem uma editora, ela é a empresa dela, eu não tenho nenhuma relação com essa editora, ela tem já há muitos anos, então assim, não tem nada a ver com isso, não tem nenhuma interferência minha sobre aquilo que ela faz, sobre aquilo que ela escolhe para publicar. Quando eu mencionei para ela que o debate estava ficando interessante, que as trocas tinham sido bastante ricas, que o resultado seria produtivo, ela, que já estava pensando em criar um selo para debates, disse, não tem interesse em publicar então na editora? E aí, claro, que propus para o Arthur. Então assim, tem interesse? Aqui tem uma editora oferecendo para poder publicar a obra, a gente pode publicar e vai estar nas livrarias, e ele se interessou. Ele disse o seguinte aqui, vou falar com o pessoal aqui. A vantagem da editora seria colocar o livro físico nas lojas e em outras plataformas. Por outro lado, acredito que a enorme maioria das compras virão de nossos públicos cativos, que vão atrás desse material independentemente da distribuidora. Nesse caso, só ficaríamos com o ônus de baixíssimo lucro. Quem estava preocupado em ganhar dinheiro com isso foi o Arthur Duval. Eu estava preocupado mais em poder compartilhar um debate que me pareceu interessante. Podemos pensar em algo intermediário, diz o Arthur aqui. A distribuição física, exclusiva pela editora, com essa porcentagem, o e-book com porcentagem maior para os autores. Daí respondi no dia 26 ainda, enviando o texto final do debate. Segue as considerações finais. E sim, sobre publicação faz sentido pensarmos no esquema misto, publicando apenas a versão impressa pela editora e mantendo os direitos digitais conosco, é como eu tenho feito com a maioria dos meus livros. Daí expliquei que tinha um contrato com a editora, com 5% para cada um, e depois na publicação pela Amazon com outro percentual. Daí eu estava viajando, eu falei, olha, quando eu voltar a gente pode cuidar disso. Daí ele respondeu no mesmo dia ainda, boa, vou falar com o pessoal e a gente combina, me parece o melhor modelo. Então assim, combinado foi inicialmente publicar na Amazon, depois mudou para publicar pela editora, depois mudou para publicar pela editora em parte e depois o digital pela Amazon, e foi mudando ao longo do processo, né? Foi uma conversa, foi um acordo que foi sendo elaborado ao longo do debate. Daí recebemos considerações finais, eu reuni o material, que até aquele momento só era o Arthur Duval, não havia outro autor, reuni o material e mandei para ele aqui, segue aqui uma primeira versão para sua consulta e revisão de ortografia ou gramatical que julgue necessária. Daí, mais adiante, o Ricardo Almeida será incluído como coautor ou colaborador? Nesse caso, será preciso enviar junto com a sua biografia a dele também. Essa conversa foi dia 2 de maio, o debate tinha acabado no dia 26 de abril e até aquele momento não havia sido divulgado o outro autor. Como é que eu sabia que o Ricardo estava participando? Porque eu não sou idiota. Gente, olha só, eu trabalho com escrita, eu trabalho com literatura, com textos, há 23 anos. No primeiro momento que chegou o texto para mim na minha mão, o primeiro texto, a primeira parte do debate, eu sabia que não era o Arthur Duval que tinha escrito aquele texto. E aqui eu nem acho que foi uma colaboração, eu nem acho que o Arthur Duval foi ajudado pelo Ricardo Almeida. Na minha impressão, quem escreveu esse debate foi o Ricardo Almeida. Aqui eu vou explicar algumas coisas sobre como funciona um trabalho a 4 mãos na escrita, né? Eu particularmente não gosto de fazer isso porque dificulta muito a vida. Eu já escrevi texto a 4 mãos, o meu último texto publicado assim foi um texto com a Heloísa de Carvalho, a filha do Olavo de Carvalho, fizemos um texto que foi para a editora Leia. Aqui é uma história que eu nunca contei antes e vou revelar agora para vocês, né? Porque eu falava sobre essa editora, sabe, de maneira abstrata, nunca revelei o nome da editora, era a editora Leia, que tinha um projeto de escrever esse livro sobre o Olavo de Carvalho, tinha um outro autor que seria o ghostwriter, que escreveria esse livro em nome da Heloísa, e depois houve um desentendimento ali, houve um rolo, o autor abandonou o projeto e a Heloísa falou o seguinte, Henrique, quer escrever esse livro comigo? E eu falei, legal, só que tem uma condição, eu não quero ser ghostwriter, eu quero ser coautor contigo, porque eu tenho um canal aqui no YouTube e eu posso ajudar a divulgar essa obra, já estava enfrentando o Olavo de Carvalho na época, então assim, eu quero ser um coautor contigo. A editora topou, assinamos contrato com a editora Leia e fomos trabalhar nesse projeto. Foram 12 horas de gravação de conversa com a Heloísa de Carvalho para que eu ouvisse as histórias dela e pudesse elaborar o texto a partir disso. E aí é a grande dificuldade de ser um coautor com alguém, porque você tem que criar um equilíbrio no modo como você escreve para que a voz da outra pessoa também apareça. Então assim, eu tinha que apresentar a minha parte da história, né, aquilo que eu sabia sobre o Olavo de Carvalho, mas também tinha que aparecer a Heloísa de Carvalho. Alguém que conhece a Heloísa teria que ler aquele texto e ouvir a voz da Heloísa naquele texto. Então assim, foi um trabalho difícil para poder equilibrar, sabe, essas duas vozes, a minha voz e a voz da Heloísa. O que o Ricardo Almeida fez nesse debate aí foi simplesmente ignorar que existisse o Arthur Duval, o Mamãe Falei. Então, assim, se você pegar o texto, quando eles publicarem ou se publicarem, se vocês lerem o texto deles, né, entre aspas aqui, vocês vão perceber que não existe Mamãe Falei nesse debate. Existe o Ricardo Almeida. Ele ficou tão empolgado, talvez, com a possibilidade de publicar um texto e mostrar que, sabe, é erudito, que tem referências, que ele simplesmente desprezou a ideia de equilibrar a voz do Arthur Duval nesse texto de modo que parecesse, pelo menos, ou fingisse que havia
havia o Arthur Duval nesse debate. Então, se você ler o texto ali, não há nada do Arthur. Não há nada do Arthur ali dentro. Eu até desafio vocês, como eu falei já recentemente, a procurar alguma linha no trabalho deles que tenha a cara do Mamãe Falei. Porque não tem, não tem. Aí vocês compreendem o absurdo que foi isso, porque assim, o Mamãe Falei me desafiou, batendo no peito, pode marcar horário, data, local e modo como você quer fazer isso. Eu marquei data e o modo como seria isso. E aí ele chamou alguém não para ajudá-lo, mas para substituí-lo. Quando eu propus que ele desse crédito à pessoa, ou avisasse previamente, é porque eu sabia que ele chamaria, com a minha autorização ou não, outra pessoa para ajudar. Então assim, eu só deixei explícito, olha só, eu sei que você vai chamar alguém, então chame alguém. Só que me avise quem é essa pessoa. E ele não fez isso. Ele não tem nenhuma evidência, porque não existe, de que ele me avisou previamente que o Ricardo Almeida estava participando. Não há nenhuma mensagem nesse sentido. Vão lá, peçam para o Arthur Duval apresentar qualquer comunicação comigo no qual ele falou, tem um coautor comigo aqui, é o Ricardo Almeida, ele vai participar desse debate. Nos textos não há autoria, o meu texto vai lá, Henrique Bugalho, nos textos dele não há autoria, não há metadados nos documentos para saber quem criou o documento, quem editou o documento, não há isso, e ele não comunicou. Em nenhum momento ele falou assim, olha, tem uma outra pessoa. Só que eu não sou idiota, eu trabalho com texto. No ato eu percebi que o autor não era o Arthur Duval. Então assim, no ato, não precisa ser um gênio para isso. Você olhava o texto, ele sabia que não era ele. Apresentando termos em alemão, apresentando as sutilezas da compreensão sobre Mussolini. O Arthur Duval não tem sutileza nenhuma na compreensão de nada. Então assim, não era ele o autor. Eu sabia disso. Eu não sabia se era apenas o Ricardo Almeida ou se havia mais pessoas ajudando, mas eu sabia que não era apenas ele. E depois, no último documento, quando ele manda a conclusão do debate, ele manda o texto lá, Ricardo, o nome do arquivo como Ricardo 3, se não me engano. E aí eu sabia que havia outra pessoa. Então assim, isso só se deu no final do debate. Ele só foi dizer para mim que havia uma outra pessoa em maio. O debate havia acabado no dia 26 de abril. Então assim, ele mentiu descaradamente para os seguidores dele, para quem o acompanha. A cara de pau é tão absurda que ele fica chorando lá dentro. Para de chorar, Arthur. Deixa de ser mimizento. A impressão que dá é que essas pessoas nunca ouviram um não na vida. Que não sabem lidar com rejeição, que não sabem lidar com mudança de planos. Como eu falei, eu escrevo há 23 anos. E eu tive já projetos, como esse da Leia, por exemplo. Esse da Leia, ele foi cancelado. O livro estava pronto já. Já havia escrito o livro com a Luiz de Carvalho, eu que escrevi, ela contava as histórias, eu escrevi o texto. O texto estava pronto, mandei para o editor, estava pronto para ir para a gráfica. E aí o MEC havia ameaçado a Leia, se continuasse publicando textos que se opunham ao governo Bolsonaro, ou criticavam elementos do governo Bolsonaro, que eles poderiam ser penalizados. E a editora, com medo, porque a editora participava do Plano Nacional de Leitura, né, um plano de compra governamental de livros, a editora ficou com medo e recuou. Contrato assinado. A editora foi lá, deu para trás e falou, não posso publicar esse texto aqui, vai prejudicar a editora. Então qual seria a solução? Ficar chorando na internet? Ficar resmungando na internet que a editora deu o pé na bunda da gente? Não, a gente vai procurar outra editora, a gente vai procurar outro modo de publicar esse texto. Por exemplo, meu primeiro romance, escrevi em 2001 esse romance. Em 2005, a editora universitária da USP quis publicar o texto, eu peguei um ônibus, nem tinha dinheiro, peguei um ônibus, fui para a USP, assinei o contrato lá, passaram anos. Depois de um tempo eu escrevi para a editora e falei, por que o texto não saiu? Ah, não tem verba no departamento, acabou a verba para publicar os textos. Vou ficar chorando? Vou ficar na internet chorando, resmungando e acusando a editora de alguma coisa? Um outro texto meu, Um Cego em Buenos Aires, escrevi em 2013, em 2016 consegui um contrato via agente literária, consegui um contrato com uma editora brasileira, uma editora pequena brasileira que se prontificou a publicar esse texto. Passou um ano, a editora disse, olha, o texto não está pronto, não tem como publicar esse texto. Saí do contrato, desisti do contrato, fui para outra editora. A Cotter publicou esse livro depois. Por exemplo, meu livro que saiu em inglês nos Estados Unidos, The Parallel Life of Our Dog, um livro que eu publiquei via agente literário também nos Estados Unidos, com uma editora americana. A editora jamais pagou meus direitos autorais. A editora publicou o texto, vendeu o texto, me devia adiantamento, me devia os royalties dos livros, jamais pagou. Tivemos que cancelar o contrato. É a vida. Os planos mudam. E eu não tenho a menor obrigação com o Arthur Duval. Eu não sou amigo dele, não sou colega dele, não respeito esse cara. Na verdade, eu o desprezo até o tutano do osso. É um cara repugnante. Então, assim, não tenho nenhum compromisso com o Arthur Duval. O meu compromisso é comigo mesmo e com meus princípios. E daí, quando eu falei que o motivo que levou a desistir desse projeto foi um vídeo que circulou do Arthur Duval nas redes sociais, no qual ele aplaudia a execução de pessoas lá em Guarujá, a polícia executando cidadãos brasileiros em Guarujá. Tem que ter tolerância zero. E vou te dizer, ó, deixo aqui registrado os meus parabéns ao Tarcísio, ao Derrite e a todos os policiais da rota que deram uma resposta imediata. Ah, mas então, irmão, matou um policial, tem que pegar 10 dos caras. É assim que é. Sempre foi assim e tem que ser assim. Meus parabéns a vocês. Para mim isso foi repugnante, porque, não sei se vocês compreendem a dimensão disso, né? Quando ele fala isso, me remete muito ao Bolsonaro. O relatório da Anistia Internacional diz que a força brasileira é a que mais mata no mundo.
Eu queria saber a sua opinião. Muito pelo contrário. Eu acho que essa polícia militar no Brasil tinha que matar mais. A totalidade dessas mortes são em combate, em missão. Então a Anistia Internacional está na contramão do que realmente precisa a segurança pública no nosso país. Violência se combate com violência. E aí acho que o brasileiro está tão acostumado com brutalidade que não se dá conta de quão absurdo é isso, né? Policiais, agentes de segurança, pessoas que deveriam ser responsáveis por cuidar da ordem pública, matando brasileiros. E aqui pouco importa se são suspeitos de crime ou não, se são criminosos ou não. Se isso fosse no país europeu, na França, por exemplo, o país estava pegando fogo agora. Tinha pessoas queimando carros, queimando lojas, queimando edifícios, porque isso é inaceitável. É inaceitável que alguém passe pano para execuções extrajudiciais feitas por policiais. Porque se o criminoso mata um policial, o criminoso é um criminoso. O criminoso é alguém que já está à margem da lei, já é alguém que está violando a lei. A polícia tem que seguir a lei, a polícia tem que respeitar a lei, a polícia tem que dar a sensação de segurança para o cidadão e não de que ela é capaz de executar ou torturar um cidadão a bel prazer. A impressão que me dá é que não há um senso de civilidade, em algumas pessoas no Brasil pelo menos, para compreender como isso é grave. Só para você pensar aqui num comparativo, né, aqui na Espanha, por exemplo, ano passado houve 300 e poucos homicídios. Um país inteiro, 46 milhões de habitantes, 300 e poucos homicídios. É um dos países mais seguros do mundo, a Espanha. É inconcebível você pensar que numa semana a polícia matou 5% de todas as mortes de um ano inteiro num país inteiro. Isso só no Guarujá. 16 execuções, 16 mortes. Isso é inaceitável, isso é incompreensível. E na verdade só foi a gota d'água, né? Porque foi acumulando ao longo dos meses, né? Quando eu debati com ele em março e abril, o MBL ainda estava meio retraído porque fez muita cagada ano passado, né? A gente teve lá a cassação do Arthur Duval, houve a fala do Kim Kataguiri sobre nazismo. Então assim, eles já estavam meio que tentando se redefinir, lambendo as feridas e estavam meio acuados. E daí ao longo dos últimos meses passaram a escalar de novo no tom e até o ponto que chega aí o cara falando, elogiando a execução policial. Isso é inaceitável, para mim é inaceitável e, de fato, eu não quero ter minha imagem associada com esse cara nojento. O que não impede deles publicarem esses textos onde eles quiserem. Eles podem publicar onde eles quiserem esse texto. A pessoa pode ir lá conferir a minha publicação, pode conferir a deles e verificar os argumentos. Não vejo nenhum problema nisso. Inclusive, muitos debates também se dão desse modo. Alguns autores publicam numa revista científica, outro em outro, e os leitores têm que acompanhar o debate desse modo. Então, assim, eu sei que também o brasileiro não está acostumado com debate em texto, debate desse formato. Eu sei que é uma coisa talvez um pouco inédita para muita gente, mas qual o problema? O que me pareceu uma tremenda covardia foi um cara me desafiar para um debate, passar anos, como ele disse, me desafiando, e na hora do desafio, não chamar alguém para ajudar, não, chamar alguém para substituí-lo. E aí é o ponto ridículo. Embora para o debate tenha sido positivo. Esse é um ponto também a ser ressaltado. Porque se fosse só Mamãe Falei debatendo, seria ridículo esse debate, porque ele é um cara bastante limitado. Mas esse é o ponto. Eu não tenho obrigação nenhuma com o Arthur Duval. Não tenho obrigação. E o acordo foi mudando ao longo dos meses. Começou de um modo, foi mudando, ele propôs que cobrássemos, ele propôs que não fosse de graça e foi mudando ao longo do tempo. O que é normal numa negociação. Até um ponto que já não fazia sentido negociar com ele mais. Então, é isso. Se alguém tem alguma dúvida, vá lá e peça para o Arthur Duval mostrar qualquer comunicação entre nós antes ou durante o debate, ou seja, entre o dia 10 de março e 26 de abril, no qual ele tenha dito explicitamente para mim que havia outra pessoa nesse debate. Não existe. Ele mentiu para os seguidores dele, ele apresentou conteúdos depois, de maio, de junho, porque aí já estava escancarado. Eu já sabia que havia o Ricardo no debate, ele já havia revelado para mim, porque eu perguntei, né? Como eu falei, não sou idiota, eu sei. Eu reconheço um texto que não foi escrito pelo Arthur Duval. Tem palavras que nem sequer sabe que existem ali dentro. E outra coisa também, né? Um outro detalhe importante foi que ele fez esse vídeo, acho que foi ontem, e ele é indignado com a capa que eu fiz do livro. Ele nem sequer sabe o conteúdo do que eu debati com ele. Esse é o ponto. Ele nem sequer sabe o conteúdo, porque o título do livro, Porteiros do Fascismo, é um termo que eu uso no texto, no meu texto. É a tese que eu defendo durante todo o debate. Então, assim, nem sequer o texto ele leu. Ele nem sabe qual foi o teor do debate. Então é isso. Bem, eu expliquei aqui um pouquinho sobre o que aconteceu aí, a mentira do Arthur Duval, né? A mentira descarada. Ele nem fica corado de falar uma mentira como essa. Peçam para ele a prova de que ele avisou para mim entre fevereiro e abril que havia outra pessoa nesse debate. Não existe. Não existe a prova porque ele não falou nada. Eu tive que pressupor, eu tive que adivinhar. E eu fui levando, na verdade, para ver até onde ia, né? Eu fui levando só para ver quão desonestos esses caras são. Até onde vai isso? Quanto que ele vai revelar que é outra pessoa? E ele só revelou quando eu perguntei. E também pude dividir um pouquinho a experiência no mercado editorial, porque é frustrante. Você manda o teu livro, fecha contrato com as editoras e elas recuam, sabe? É bel prazer. Então, assim,
É a vida, é a vida. E quem tá nesse meio, quem tá nesse mercado, a primeira coisa que você aprende é levar não na cara, é levar porta na cara, é ser recusado. Porque teve um ano, só pra você ter ideia, teve um ano que eu tive, sem brincadeira, umas 200 cartas de recusa, porque eu tentei entrar no mercado americano, fui mandar textos para revistas literárias, mandar textos para agentes literários norte-americanos e só levei não na cara, só levei porta na cara. Normal, você se acostuma. Então, assim, tá na hora de parar de chorar, Arthur Duval, parar de chorar, deixar de ser mimizento e reconhecer que a vida é assim. Agora publique o texto de vocês, publique o texto de vocês e os leitores podem conferir. É isso, simples. Para de chorar, caramba.